Mais uma vez eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Queria dizer que eu tenho sido muito edificado aqui. Você tem sido edificado? Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus por esse evento. Mais uma vez quero parabenizar pela iniciativa. Sempre louvável algo desta natureza. Preparar professores, lidar com educação cristã é sempre um desafio, mas certamente nós receberemos o galardão de Deus. Nós não estamos aqui buscando recompensa do homem, de ninguém, mas nós estamos aguardando a recompensa do Senhor. Então eu tenho sido edificado pelas palestras dos companheiros, pastor Adair, pastor José Gonçalves, que com muita propriedade nos ensinou aqui nessa tarde, foi algo maravilhoso da parte do Senhor. Então nós queremos louvar o nome do Senhor. Dando continuidade à minha exposição, página 15, após falar sobre a importância do ensino para o povo de Deus, tomando como exemplo a nação de Israel, e nós avaliamos lá como Deus valorizava em Israel a importância do ensino. Agora nós vamos prosseguir aí na folha 15, entrando propriamente no tópico 3, vamos falar sobre a contribuição do cristianismo para a história da educação e da ciência. Já foi mencionado o meu livro e esse tema eu abordo com mais profundidade na minha obra. Aqui é só uma apresentação panorâmica. Assim como Israel valorizava o ensino, a educação, é claro, a educação das Escrituras, da lei, da vontade do Senhor, esse apreço pela educação também passou para a tradição cristã, para o cristianismo, daí porque nós fazemos a afirmação de que nós descendemos dessa tradição judaico-cristã. É interessante perceber, e aí está no item 1 da sua apostila, sobre o valor da educação. Somente a fé cristã fornece adequadamente o pressuposto que fundamenta a necessidade da educação. Isso é importante e eu quero mencionar aqui, dá uma olhada nessa foto aí que você percebe, essa foto representa a Universidade de Bolonha. É considerada a universidade mais antiga do mundo ocidental. Ela foi fundada em 1088 na Itália, foi uma fusão da escola episcopal com a escola monacal camalduense de São Félix. Tem uma outra foto também para você vislumbrar. Esta é a foto da Universidade de Paris. Na verdade, é a capela que representa e está vinculada à Universidade de Paris, que é a Capela de Sorbonne, que foi criada em 1170, a partir da Catedral de Notre-Dame. E, por fim, uma outra foto, uma terceira universidade muito conhecida ali na Europa, é uma cidadezinha, Oxford, bem próxima de Londres, é uma universidade que foi criada em 1096, é a mais antiga universidade de língua inglesa. Oxford começou suas atividades no século XI, dentro da igreja de St. Mary. Várias ordens religiosas católicas mantiveram as casas estudantis durante os primeiros séculos da instituição. O primeiro college de Oxford foi fundado em 1249, por William de Durham, membro do clero católico. Por que eu estou apresentando essas três universidades, essas três fotos? Todas elas têm algo em comum, todas elas foram criadas por instituições religiosas dentro da origem cristã. Eu estive, inclusive, em Oxford, estive fazendo um módulo de uma pós-graduação, e você passa ali em Oxford. Oxford é uma cidade eminentemente universitária, e você vai caminhando e vai conhecendo os colleges, que são uma espécie de universidades autônomas ali. E você vai sempre se deparar com imagens religiosas. Eu estive em um college chamado Christ Church, uma universidade em que muitos cristãos passaram por ali, né? Foram homens de Deus que estudaram naquela universidade, e eu consegui perceber ali como o cristianismo valorizava a educação. Isso é exatamente um sinal para nós.
essa tradição de valorização do ensino estava na gênese e em todo o aspecto histórico do cristianismo. Quando nós chegamos, por exemplo, na primeira metade do século IV depois de Cristo, durante o Império de Constantino, a igreja veio a ser indicada como a responsável pela liderança e também pela supervisão das atividades educacionais. No século IV, do século IV ao século X, escolas confessionais ligadas às catedrais católicas e episcopais ensinavam às crianças a doutrina cristã. Depois nós temos também, durante o período da Idade Média, quando essas universidades começaram a serem criadas, que são essas universidades que mencionei. Aqui nós percebemos, tem uma foto em que um grupo de discípulos, ou seja, são estudiosos da Bíblia, né, eles estudam uma lição com o seu mestre, dá para perceber, né, eles estão olhando, tanto o professor quanto os estudantes fixam atentamente os olhos nos livros que estão abertos ali, uma gravura do século XIII. Por que eu estou mencionando isso daqui? Para nós lembrarmos da nossa tradição, de que a fé cristã não somente criou as primeiras universidades, mas que historicamente sempre valorizou essas universidades. De modo que nós não precisamos ter medo do chamado estudo secular. Esse processo de valorização também vai encontrar na Reforma Protestante um respaldo fundamental. Inclusive, este ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, um movimento muito importante que revigorou os aspectos centrais da fé cristã, na época pelo jovem Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, e a partir dali há toda uma mudança política, social e principalmente religiosa na Europa. E Lutero, ele via na educação algo essencial, extraído das Escrituras. Ele revigorou o apreço pela leitura de um ponto de vista secular, e também ele trabalhou para que o governo da sua época estabelecesse uma obrigação compulsória para meninos e meninas, né? Ou seja, um homem de Deus que foi levantado pelo Senhor, tendo uma atuação não somente do ponto de vista religioso, eclesiástico, mas também do ponto de vista social. Lutero, ele dizia o seguinte: desde que é necessário preparar as gerações futuras, a fim de não deixar a igreja num deserto para os nossos filhos, é imperioso que se estabeleça uma tradição de ensino para se instruir os filhos e prepará-los tanto para o ministério como para o governo civil. Isto é, ele entendia que a educação, o processo educacional, era para preparar para o ministério cristão, mas também para o governo civil, para a sociedade em geral. E ao termos isso como ponto de partida, nós vamos lembrar por que a fé cristã valoriza tanto o ensino. Aliás, a fé cristã é a única cosmovisão que nós podemos entender a importância de o homem estudar alguma coisa. O cristianismo, ele se fundamenta a partir da leitura das Escrituras e também de toda a teologia cristã em 3 grandes pressupostos, que nós chamamos de criação, queda e redenção. Essas 3 palavras, elas sintetizam aquilo que nós acreditamos. A criação significa que Deus criou todas as coisas em um perfeito estado, o homem era bom e tudo era bom. O homem era inocente, Deus estabeleceu uma lei para o homem, nós chamamos isso de criação. Só que a narrativa também das Escrituras, a grande história das Escrituras, vai demonstrar que o homem, ali em Gênesis, ele desobedece à vontade do Senhor, sai do propósito do Senhor, e daí nós temos como consequência a chamada queda. E por fim nós temos a chamada redenção, que é quando o próprio Senhor já proveu uma solução para a queda do homem. Esses 3 princípios doutrinais do cristianismo, eles valem não somente do ponto de vista soteriológico. Geralmente nós falamos sobre esses 3 pontos
para relembrar a questão da salvação, criação, queda e redenção. Mas, se nós olharmos para esses 3 pontos, nós vamos perceber também que esses 3 pontos, somente a fé cristã pode valorizar o ensino. Por quê? A criação vai demonstrar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1 e versículo 26. Significa dizer, portanto, que o homem, a mulher, o ser humano, de um modo geral, é criatura de Deus. É diferente de qualquer outra parte da criação e principalmente dos animais. Enquanto os animais não têm essa capacidade de raciocinar, não têm a capacidade intelectiva, a inteligência, nós vamos perceber que o homem é criado por Deus com essa capacidade de raciocínio. Significa dizer, portanto, que é da vontade de Deus, a partir da sua própria criação, que o ser humano use essa inteligência que o próprio Deus nos concedeu. Aqui é interessante perceber, e nós havíamos lido lá em Deuteronômio capítulo 6, e essa afirmação também vai ser ecoada depois pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz a forma como nós devemos adorar a Deus. Jesus diz assim: nós devemos amar a Deus, de que maneira? Com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Significa dizer, portanto, que o entendimento, a capacidade para entender as coisas, é algo que foi dado por Deus. A mente humana é algo que foi criada pelo próprio Senhor. E isso significa que nós precisamos usá-la de maneira adequada. Quando você lê a Bíblia, lá em João, capítulo 1 e o versículo 1, lá nós temos uma declaração teológica que é fundamental. Ali nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Quando nós fazemos a tradução dessa expressão verbo, nós entendemos ou traduzimos pela palavra como palavra, né, que é de logos. Para nós entendermos essa ideia de Jesus como sendo a palavra ou como sendo o logos de Deus, é algo fora do nosso entendimento. Mas quando João escreve essa afirmação, essa declaração de que Jesus é o logos de Deus, ele utiliza uma expressão que era utilizada pelos gregos naquele contexto, que queria dizer o seguinte: o logos era a explicação máxima da sabedoria, da razão, da inteligência última. Então, quando ali João fala que Jesus era o verbo, ele está dizendo ali, Jesus é a sabedoria em pessoa. E é interessante que quando Paulo vai escrever também à igreja de Corinto, ele diz assim: olha, os gregos eles pedem sabedoria, e os judeus eles buscam um sinal, o que é algo interessante. De fato, os judeus estavam aguardando o Messias, e eles queriam aguardar esse Messias, e vislumbravam a chegada desse Messias através dos sinais, que haveriam de se cumprir as profecias do Antigo Testamento. E em relação aos gregos, ele diz, olha, mas os gregos buscam a sabedoria, ou seja, eles querem algo que seja inteligente. Aí Paulo prossegue para dizer, mas nós apresentamos a Cristo como a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Ou seja, ele atende aqueles que buscam sinais, mas ele atende também aqueles que buscam a sabedoria. Você pode dar um glória a Deus por isso? Significa dizer, e eu quero levar essa conclusão, que não há nenhum erro, não há nenhum problema e não há nenhum pecado em utilizar a mente e a inteligência para glorificar o Senhor. Por muito tempo se fez uma separação entre vida devocional a Deus, servir a Deus e utilizar a inteligência. Algumas pessoas imaginavam que para chegar dentro da igreja, é como se tivesse uma placa na entrada da igreja, deixe o seu cérebro aqui e entre para cultuar a Deus. E não é isso. Nós fomos chamados para cultuar a Deus integralmente, completamente. Nós podemos utilizar essa faculdade para louvar o nome do Senhor. E outro aspecto também que vai demonstrar que nós, e que somente o cristianismo fundamenta o processo educacional, é também a queda. Se a criação explica por que nós precisamos utilizar a mente para entender um pouco da vontade de Deus,
A ideia de queda também nos explica isso. Após a queda, o homem se afasta de Deus, o homem é ignorante, o homem é falível, o homem tem a propensão ao erro. Se nós temos a propensão ao erro, se nós podemos falhar, se nós podemos nos corromper, nós precisamos aprender constantemente, e principalmente a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus. Isto é, nós somente estudamos porque nós não somos perfeitos. Os nossos alunos estão em sala de aula porque eles foram afetados pela queda. Nós estamos aqui nessa tarde porque nós não somos todos sábios completamente, nós precisamos nos aperfeiçoar, e esse é o propósito. E nós precisamos fazer isso por conta exatamente da queda do homem. Essa afirmação não é afirmação somente de crentes. Olha só o que um autor chamado Alain de Botton, que é um ateu, ele escreveu. Em seu livro chamado Religião para Ateus, esse autor sugere que o ateísmo deve tomar como exemplo várias estratégias e concepções da religião em geral e do cristianismo em particular para se tornar algo palatável, ser compreendido e aceito no ambiente social. Ele afirma que o cristianismo olha para o propósito da educação a partir de outro ângulo, na qual nós somos desesperados, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos pecadores, nós somos mais bem informados do que nós somos sábios, sempre à beira da angústia, aterrorizados com a morte, e acima de tudo nós necessitamos de Deus. Até parece um crente falando, né? Mas é um ateu falando. São as pedras que estão clamando para dizer, olha, vocês precisam buscar o conhecimento de Deus. Esse ateu, ele vai utilizar a fé cristã, o cristianismo, como exemplo de educação. Na história da humanidade, nós não vamos perceber, nós não vamos encontrar nenhuma religião que contribuiu tanto para o processo educacional como o próprio cristianismo. Historicamente, e falando agora a partir da nossa realidade, sempre se disse que para ser um pentecostal de verdade, deveria buscar muita experiência, o sentir e esquecer um pouco dos estudos. A nossa tradição sempre valorizou a oralidade e se esqueceu um pouco da informalidade. Só que, a partir daquilo que nós ouvimos aqui nessa tarde, com a exposição do pastor José Gonçalves, fica cada vez mais claro que não há nenhuma dicotomia e não há nenhuma separação em ser um pentecostal clássico ou ser um canela de fogo e utilizar a mente para glorificar ao Senhor. Existe um livro que eu recomendo bastante, que é um livro escrito por um autor norte-americano, que morou por muitos anos no Peru também, um autor chamado Rick Nhanhas. Ele escreveu um livro chamado Pentecostal de Coração e Mente, ou seja, eu sou um pentecostal que sente, tem a presença do Espírito Santo, mas eu posso utilizar a minha inteligência para fazer a obra de Deus e demonstrar que esse Deus atua atualmente na nossa vida. Isso daqui é muito pertinente. Por muitos anos, a igreja pentecostal não valorizou um tanto o estudo formal. As nossas faculdades de teologia, elas sempre tiveram grandes dificuldades. Foi preciso que homens de Deus viessem dos Estados Unidos trazendo uma outra mentalidade, de uma cultura um pouco diferente da nossa, para demonstrar que nós precisamos estudar. E esse é algo muito importante. Nós vimos muitas, ou ouvimos muitas pregações que tentam nos fazer entender que nós não precisamos nos ocupar no estudo. E para isso acabam utilizando interpretações equivocadas de textos bíblicos tomados fora do conceito ou do contexto. Por exemplo, alguém vai dizer que Paulo, ele anui com o anti-intelectualismo quando ele diz assim, mas, o quê? A letra mata e o espírito vivifica. E alguém disse, viu, estou falando, a letra mata, então não vai estudar. Esse negócio de letra, esse conhecimento, isso mata. Então não precisa estudar negócio de teologia, negócio de filosofia, fazer faculdade, vai matar você na fé. Só que
Paulo não está falando da letra do conhecimento. Paulo está falando da letra da lei do Antigo Testamento. Aí ele vai fazer uma comparação. A letra, realmente, no sentido da lei, ela mata. Ela mata, no sentido de que ela é implacável. Mas nós vivemos agora na era do Espírito Santo de Deus. Irmãos, olha que coisa bela. E é importante nós conseguirmos fazer uma junção dessas exposições que nós estamos aqui tendo nessa tarde, a apresentação aqui do pastor José Gonçalves sobre o pentecostalismo com esses temas. O diferencial pentecostal no mundo é algo que qualquer pessoa do senso comum consegue perceber. Com o advento do pentecostalismo, as missões se intensificaram, o evangelismo se intensificou, o crescimento das igrejas pentecostais é algo notável. E óbvio, quando há crescimento, junto com o trigo vem também o joio. Mas de maneira geral, nós vemos o crescimento da igreja pentecostal, principalmente do chamado sul global, América do Sul e boa parte da África, nós vemos o florescimento dos pentecostais. Sabe por quê? Porque estão tomados pelo Espírito Santo de Deus e estão atuando no mundo. Um certo autor chamado Philip Jenkins, ele vai afirmar que o pentecostalismo não é somente o presente da igreja, mas é o futuro da própria igreja. E quando eu me dou conta disso, eu começo a ver, irmãos, o poder que é uma igreja pentecostal, imbuída do Espírito Santo de Deus, que acredita na atualidade dos dons, que acredita nos carismas, que acredita que a promessa da descida do Espírito Santo não ficou restrita à igreja primitiva, ao contexto do Atos dos Apóstolos, mas atinge a todos, como diz Pedro, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, ou seja, a atualidade dos dons é algo para a igreja hoje. E quando eu vejo essa igreja, que ela pode usar esses dons espirituais, e a partir daí também tem um processo educativo, que vai atuar não somente no âmbito da igreja, mas que vai usar esse impacto do Espírito Santo para mover e mobilizar a sociedade, o mundo não pode parar a igreja pentecostal, porque é a própria presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós utilizamos conjuntamente esse poder do Espírito Santo, e com a capacidade intelectual, irmãos, é algo glorioso, é algo que o mundo não consegue compreender, e é isso que nós precisamos ter como ponto de partida. As nossas escolas dominicais, precisamos enfatizar esses aspectos, levar esse conhecimento, mas esses pontos que foram mencionados aqui pelo pastor José Gonçalves, que é o mover do Espírito Santo, essa ideia que foi apresentada também, que é o ofício profético de todos os crentes, é algo magnífico. A Reforma Protestante, ela enfatizou um dos aspectos que é chamado sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, cada crente ou todo crente não precisa de um papa, de um bispo, não precisa de um padre, para entender a vontade de Deus nas Escrituras. Cada um de nós podemos ler a Bíblia, entender a vontade de Deus e nos entregar à soberania de Cristo. Essa é a ideia de sacerdócio universal de todos os crentes. Mas esse ofício profético de todos os crentes é algo que vai muito além. Significa, como disse o pastor, que cada crente é um profeta. E é um profeta não só para profetizar, no sentido de profetizar algo que nós recebemos uma revelação, mas estamos dizendo que cada crente é um profeta para profetizar, por exemplo, contra as injustiças sociais. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, profetas como Amós, profetas que foram levantados por Deus com poder e autoridade, que bradaram contra a injustiça, que bradaram contra os ricos, que menosprezavam os pobres. Isso é utilizar a profecia dentro da vontade de Deus. Hoje o povo de Deus, quando profetiza, também pode fazer isso. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, levantar a tua mão para o alto, com poder, com autoridade, dentro do Espírito Santo, e batalhar contra essa corrupção que está imperando no nosso país. O que é isso? É testemunhar dentro da autoridade do nome do Senhor.
é o ofício profético de todos os crentes. Se nós conseguimos conciliar isso com essa capacidade de ensinar, nós vamos olhar para trás e vamos perceber que os cristãos também foram responsáveis por fazer surgir os princípios que moldaram o pensamento científico. O quê? É isso mesmo. A ideia de ciência, ela cresce, ela nasce a partir de perspectiva cristã. Ela nasce a partir da concepção que algo precisa ser conhecido, algo precisa ser revelado. E o cientista, ele estava em busca de entender uma parte dessa criação, da criação de Deus. Um certo autor inglês, muito conhecido, C.S. Lewis, ele escreveu o seguinte: os homens se tornaram cientistas porque esperavam haver leis na natureza. E esperavam haver leis na natureza porque acreditavam no legislador. Isso é básico. Nós acreditamos em leis da natureza, ou as leis da física, por exemplo, de Newton. Ora, se eu acredito nas leis da física, eu acredito em permanência dessas leis. Se eu acredito que existe um padrão comum que rege o universo, eu preciso acreditar que isso não veio do acaso, que o mundo não é um resultado de uma explosão aleatória, mas um Deus, um Criador e legislador, Ele criou o mundo e deu ordem para esse mundo, para ele prosseguir dentro da vontade dEle. E os cientistas tomavam isso como ponto de partida e criavam os princípios vitais para nós entendermos o universo. Um certo pensador chamado Francis Bacon, que é considerado por muitos como o pai da ciência moderna, ele ensinava o quê? Ele ensinava que Deus nos fornece 2 livros, o livro da natureza e a Bíblia, e que para ser instruída de maneira correta, a pessoa deveria dedicar a mente ao estudo de ambos, ou seja, precisamos estudar um pouco da ciência, porque quando estudamos a ciência, nós vemos uma parte da revelação de Deus, não a revelação no sentido do miraculoso, mas de compreender, de entender a criação de Deus. E a outra parte, o outro livro, é entender a revelação proposicional de Deus, que é revelada aqui na sua palavra. Quando nós perlustramos o mundo, a complexidade do universo, quando nós olhamos a posição da Terra em relação ao Sol, quando nós olhamos a complexidade do homem, quando nós olhamos a inteligência do homem, quando nós percebemos que há um sistema complexo que nos move, nós chegamos à compreensão que o homem ele não descende de ancestrais comuns ao macaco, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo lindo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque os teus alunos, eles serão lá em sala de aula, na faculdade, nas escolas, eles vão dizer que é uma separação. Uma coisa é ciência, uma coisa é estudo científico, outra coisa é fé cristã. Quando o jovem não está preparado para responder e não sabe um pouco da história que nós cristãos ajudamos, ou na verdade criamos esses princípios vitais para conhecer, para entender a ciência, ele vai com um certo período depois, ele vai começar a fraquejar na fé. Você como professor precisa preparar os seus alunos para essa vida, para esses embates. Pense comigo, os teus alunos, eles passam lá em sala de aula 4 horas por dia, ouvindo os professores, muitas vezes professores ateus, e ele vai para a igreja, passa lá um culto de 2 horas, ou uma escola dominical de 1 hora, enquanto ele fica na igreja durante 3 ou no máximo 4 horas por semana, ele fica mais de 20 horas na faculdade. Então, é na escola bíblica dominical que nós temos a possibilidade de preparar os nossos irmãos na fé para utilizar todo esse arcabouço de princípios bíblicos para que eles utilizem dentro desse ambiente social. Para demonstrar que essa ideia de educação secular, nós precisamos combater e nós precisamos criar profissionais para entrarem nessas áreas. Aliás,
nós precisamos entender a chamada de Deus de maneira bem mais abrangente. Às vezes nós imaginamos que a chamada de Deus é algo muito circunscrito. Alguém imagina assim, olha, eu fui chamado por Deus, eu fui vocacionado por Deus, e você pergunta para a pessoa, para que você foi vocacionado, foi vocacionada? Ah, Deus me chamou para ser pastor, para ser cantor, para ser pregador, para ser ensinador, para ser escritor. Tem pessoas que têm essa vocação de fato. Mas todas as vezes que nós falamos de vocação, as pessoas reduzem a compreensão de vocação à atividade ministerial. Só que a vocação, dentro de uma ideia bíblica, primeiro, envolve uma chamada geral de Deus a todos os homens. Ou seja, é a vontade de Deus para que todas as pessoas cheguem até Ele. Essa é uma definição de um autor chamado Os Guinness. Só que além dessa chamada geral para todas as pessoas, Deus tem as chamadas específicas. E essas chamadas podem ser tanto chamadas ministeriais, que Ele vai te conceder dons ministeriais, os talentos para você desempenhar e desenvolver dentro da igreja. Mas pode acontecer que um dos teus alunos, e até mesmo você, não tenha uma vocação ministerial ou para atuar somente na igreja. Talvez Deus tenha para você uma vocação, um chamado, para atuar no mundo secular, para utilizar a sua profissão para glorificar a Deus. Talvez você não será um grande pregador, um grande preletor, um grande comentarista, mas talvez Deus quer que você seja um médico, um advogado, um contador, e vai trabalhar para glorificar o nome dEle. Essa é a ideia que nós temos de chamado. Eu olho para as Escrituras e vou perceber isso nitidamente. Olhe para a vida de José. José não era profeta, não era sacerdote. José não tinha nenhuma função eminentemente eclesiástica, mas Deus levanta aquele jovem com uma autoridade, pastor José Gonçalves, com uma sabedoria, para ver o mundo daquela época, os problemas daquela época, e Deus dá uma estratégia para ele vencer a fome. E o que acontece? O nome do Senhor é glorificado através das técnicas de administração que foram empregadas por aquele homem. E nós precisamos preparar os nossos irmãos na fé para enfrentar essa cultura na política, cultura que impera nas redes sociais, no ambiente de trabalho. Pastor José Gonçalves lembrava de um autor, Richard Niebuhr, que ele falava realmente da cultura. Como que nós nos relacionamos com a cultura? Richard Niebuhr, ele separou, distinguiu as várias formas que nós compreendemos a cultura. Primeiro, alguns de nós, historicamente, ele vai fazer uma análise, temos uma postura de contracultura, nós rejeitamos tudo aquilo que é criado na sociedade. Obviamente, todo crente tem que ter um aspecto contracultural, que envolve rejeitar a cultura do mundo. Só que não é somente isso daí. Outros adotam a perspectiva que é a cultura do mundo sobre a cultura da igreja. Que a igreja acaba se amoldando, se acostumando com aquilo que acontece na sociedade. E os padrões que são criados dentro do mundo são trazidos para a igreja. É por isso que nós vemos algumas técnicas, algumas táticas, que muitas pessoas dizem assim, olha, eu adotei isso na igreja porque eu estou querendo convencer alguém lá do mundo para ele vir aqui para a igreja. Outro dia eu vi uma técnica assim, de batismo. Criaram uma técnica seguinte de batismo. Colocaram um toboágua dentro da igreja. Aí o crente saía lá de cima do toboágua, um pastor batia na cabeça dele e ele vinha deslizando. E caía numa piscina bem perto do púlpito. E o outro pastor batia na cabeça e está batizado em nome de Jesus. Outro dia eu vi uma nova técnica que é MMA dentro da igreja. Acho que tem alguns irmãos meio bravos com o pastor e ia querer pegar o pastor, né? E quando perguntam para essas pessoas por que adotam esse tipo de prática, daquilo que acontece na sociedade, geralmente a resposta é, olha, nós estamos adotando essa prática aqui para as pessoas acharem isso interessante e virem para a igreja para atrair. Nós precisamos lembrar essas pessoas
que o homem entendeu que está no mundo, ele vem para a igreja não é para buscar algo que está no mundo, mas ele quer algo novo para a sua vida. Ele quer algo diferente, ele quer libertação, ele quer transformação na vida dele. Se ele quisesse uma igreja que imita o mundo, ele ficava no mundo. A igreja não está aqui para imitar o mundo, a igreja está aqui para confrontar o mundo e apresentar a nova vida em Cristo. Então esse padrão contracultural de aceitar, de se acomodar, é algo muito ruim que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Mas há uma outra maneira que nós precisamos entender a forma como nós encaramos a cultura. Nós não precisamos ter medo da cultura, nós não precisamos ter medo da mídia, nós não precisamos ter medo da ideia de pós-modernidade. Nós olhamos para tudo isso, a partir das lentes das Escrituras, fazemos um trabalho de análise, de reflexão cristã, utilizamos o discernimento do Espírito de Deus, porque discernir Espírito não é só para orar na cabeça do endemoniado, não. Discernir Espírito também é discernir as ideologias que confrontam as Escrituras Sagradas. Então nós precisamos olhar para o mundo com essa lente de discernimento, mas não só olhar o problema, mas nós precisamos redimir a cultura a partir do princípio ou dos princípios das Escrituras Sagradas. Você leu, e nós lemos, Romanos capítulo 12 e o versículo 2, e não vos conformeis com este, a palavra conformar aí, tem um sentido de não se amolde, não se amolde ao padrão desse mundo, não entre na forma desse mundo, o mundo faz isso, mas não entre nos moldes do padrão que é adotado pela sociedade sem Deus. Ou seja, ser cristão e utilizar esse discernimento bíblico, ou aquilo que o apóstolo Paulo ele chama de ter a mente de Cristo. Quantos aqui têm a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo não é somente ver o erro, não é somente não se conformar, porque Paulo prossegue, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor, amém? Ou seja, nós confrontamos, mas utilizamos um padrão cristão para entender a sociedade, e esse é o ponto que eu quero chamar aqui nessa minha exposição. Preparar os nossos irmãos para viver no mundo contemporâneo. Sempre foi difícil ser crente no mundo, mas quanto mais se aproxima a volta de Jesus, tanto mais será difícil, tanto mais será complicado. Mas o nosso papel é ajudá-los a ter discernimento. Eu vejo muitos líderes, muitos professores, falando acerca da obediência, e de fato nós precisamos ensinar o povo a obedecer. Mas uma obediência irrefletida é algo perigoso. Obedecer sem saber por que obedece, transforma o crente em um crente frágil. Ele faz, mas não sabe por que faz. Ele cumpre, mas não sabe por que cumpre. Ele dá o dízimo, mas não sabe por que dá o dízimo. Agora, se nós formarmos uma mentalidade dos nossos irmãos, aí sim nós vamos ver o que é um crente poderoso em Deus. Ele vai saber fazer a leitura da sociedade. E assim, quando eu chego nessa parte final, para dizer que nós precisamos utilizar o nosso intelecto a serviço do reino. Eu me recordo que uma afirmação de um autor já falecido, um grande teólogo que nós tivemos, chamado John Stott. John Stott escreveu muitos livros. E um dos livros dele, uma das afirmações do John Stott, ele falava sobre o conhecimento que nós conquistamos, a inteligência que nós adquirimos. Todos nós estamos aqui, eu e você, estamos em um evento de aperfeiçoamento. Você aprendeu alguma coisa nesse dia de hoje? Levante a tua mão, deixa eu ver.
Glória a Deus. Mas John Stott dizia o seguinte, olha, o conhecimento que nós conquistamos, principalmente nós que somos crentes, esse conhecimento, ele tem que cumprir algumas finalidades. Ele diz, olha, todo conhecimento que o crente possui, que o crente alcança, deve conduzir primeiramente à adoração a Deus, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se você é professor, se você é professora, se você lê um livro, se você fez uma faculdade, não ache que isso pode fazer com que você seja considerado uma pessoa melhor do que outra, ou menor do que outra. Não deixe que isso suba ao orgulho do teu coração, mas tribute a Deus toda a honra e toda a glória, porque Ele te capacitou que você estivesse aqui nessa tarde. Segundo, diz John Stott, todo conhecimento que nós conquistamos deve nos conduzir a uma vida de santidade. Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus e das coisas de Deus, e quanto mais eu aprendo, eu me santifico, porque eu me entrego cada dia mais a Deus. Se entregue cada dia mais, entregue a tua vida cada dia mais ao Senhor. Ou seja, o conhecimento nos leva a servir a Deus, e essa palavra servir é essencial. Jesus falou sobre o verdadeiro mestre. O mestre não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Eu queria te dizer nesta tarde aqui que você é um professor, e você como professor, você nada mais é, mas é um título muito honroso, você é um servo do Senhor. Você está na escola dominical para servir as pessoas, você pode glorificar o nome do Senhor, e você é um servo de orelha furada, né? Não para colocar brinco, mas é aquele servo que depois de 7 anos, que ele estava servindo ao seu Senhor, depois de 7 anos a lei estabelecia que ele poderia sair livre, mas ele tinha a possibilidade também de falar, olha, eu não quero sair livre. Aí esse servo ia até a presença dos juízes, dos julgadores, falava, olha, eu não quero ser livre, eu quero, na verdade, continuar servindo, ou seja, eu tenho a minha liberdade, minha possibilidade de escolher, mas eu quero continuar servindo ao meu Senhor. Os juízes iam até lá, na orelhinha dele, com uma sovela e faziam uma marca para dizer, ele é servo, mas por vontade própria. E você também é um servo de orelha furada, porque você desejou estar aqui e servir a Deus através dos teus dons e dos teus talentos. Ninguém que está aqui nessa tarde veio aqui por obrigação, por imposição. Terceiro, diz John Stott, todo conhecimento que nós conquistamos conduz à adoração, conduz à santidade e terceiro, conduz ao amor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos as outras pessoas. Quanto mais você conhece, mais você ama o seu aluno. Eu acho muito interessante que existia um autor também, cristão norte-americano, chamado Howard Hendricks. Ele escreveu um livro que todo professor da escola dominical deveria ler. É um livro pequeno, é um livro curto e que você deveria ler. Existem 2 livros na vida que você não pode deixar de ler. Livro do ponto de vista humano, né? Bíblia é o ponto de partida. O primeiro livro é o meu, né? Pastor José Gonçalves, tem que fazer aqui a divulgação. Segundo livro é um livro do pastor Howard Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas. É um livro fantástico. Ele diz o seguinte, o verdadeiro ensino não é um ensino de mente para mente. Aquilo que eu disse há pouco, né, de transmitir conhecimento. O verdadeiro ensino é de coração para coração. E quando nós temos um coração renovado, transformado, purificado, redimido, contagiado pela palavra de Deus, nós vamos ensinar com o coração, para nós capacitarmos os nossos jovens, os nossos irmãos, para eles servirem a Cristo cada vez mais com inteireza de coração. Amém? Você pode dar um glória a Deus
nesse momento. Para isso, e eu aqui menciono, que nós precisamos dar aos nossos irmãos, aos nossos jovens, aos alunos da Escola Bíblica Dominical de maneira geral, preparo bíblico e apologético. Eu escrevo aqui: ainda que nas escolas e universidades contemporâneas exista muito ensino hostil ao cristianismo bíblico, conforme já vimos, o cristão deve primar por sua formação cultural e profissional. Afinal, as instituições de ensino em si não desviam o crente. Se o cristão tiver o necessário preparo bíblico e apologético, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, em que Pedro diz o seguinte: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Não há razão alguma para temer o ingresso no ambiente educacional. Certamente tal preparo envolve uma educação cristã abrangente, capaz de habilitar o crente a defender de forma consistente as suas convicções no ambiente escolar, de modo a refutar as ideias e opiniões que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5. E eu concluo dizendo: não há, afinal, incompatibilidade entre fé cristã e intelectualidade. Assim como Daniel e seus amigos, os crentes podem sobressair-se no meio estudantil, inclusive no ambiente universitário, visto que somente a palavra de Deus fornece as bases adequadas para a plena formação do ser humano. Eu citei aqui Daniel e seus amigos porque há algo muito interessante em Daniel. Se você olhar e se você quiser acompanhar, algo bem interessante aqui acerca de Daniel. Daniel diz-nos a Bíblia que era um moço que tinha muito conhecimento. Tinha muito conhecimento. Olha só, abra comigo a tua Bíblia para eu já encerrar a minha participação. A Bíblia diz assim, lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Verso 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que eles eram? Eles eram jovens formosos, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, preparados. Mas há algo interessante aqui no verso 17, que mostra aquilo que fazia diferença na vida de Daniel, porque diz assim o verso 17, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Sabe o que é isso? Daniel, ele era inteligente, mas era um homem de sonhos e de visões, ou seja, ele era um crente pentecostal. Então, meus queridos, eu finalizo dizendo que nós, que temos uma tradição pentecostal, somos professores de escolas dominicais, precisamos preparar e entender aquilo que está acontecendo na sociedade, e que os nossos irmãos estão tendo esses embates dentro daquele ambiente, mas nós podemos capacitá-los nas nossas escolas dominicais, incentivando a que eles leiam a Bíblia e incentivando também a que eles leiam boas literaturas. Ler é essencial para alicerçar, fundamentar os nossos irmãos na fé. Amém? Posso pedir para a igreja colocar em pé? Pastor, eu vou orar dessa parte aqui, já vou passar o trabalho.
quero mais uma vez, como é a minha última participação, eu estarei aqui amanhã pela manhã ainda, somente acompanhando a última plenária. Eu viajo depois do almoço, mas estarei aqui com os irmãos. Fui muito bem acolhido aqui, que Deus abençoe cada um, a vida de todos vocês. Eu reitero aqui a alegria de conhecer mais uma parte da igreja. O nosso pastor José, muito obrigado pela recepção, uma igreja muito cordial. Enfim, é uma alegria muito grande. Pastor José Gonçalves, um homem de Deus, pastor Tourinho, que a conheci aqui, que Deus abençoe sua vida. Eu esqueci o nome do irmão Natanael. Eu estava chamando o irmão Natanael de irmão Janô. Rodrigo Janô. Mas esse é um servo de Deus, um homem de Deus. Deus abençoe a tua vida. Irmão Randolph, Deus abençoe a tua vida também. Parabéns. Que esse trabalho continue. Fica o meu incentivo e a minha oração para o prosseguimento dessa obra. E eu deixo também à disposição os meus livros, principalmente o Cristão Universidade, quem quiser adquirir. Curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar uma vez mais por essa tarde. Obrigado pela vida de cada professor, professora que está aqui nessa tarde, Senhor. Dispuseram o tempo, investiram, Senhor, para estarem aqui. Que tudo aquilo que foi dito, Senhor, fique marcado em cada vida, em cada coração. O Teu Santo Espírito faça-os lembrar dessas palavras como ânimo, Senhor, para que eles coloquem em prática, a fim de que preparem os seus alunos, aqueles que estão sobre a responsabilidade de cada um, Senhor, para enfrentar esse mundo tão hostil, mas sabendo que nós podemos fazer a diferença nessa sociedade como sal e luz. Em o nome do Teu Filho Jesus. Amém.